Algumas presenças não caminam pela casa, caminam pela memória, hóspede invisível. O caso real desafiou com todas as testemunhas, fragmentos antes da presença, a histórias que nascem não de acontecimento extraordinário, mas de uma pequena fricção na superfície do cotidiano, de uma quase imperceptível perturbação que, de tal discreta, poderia ter sido ignorada al más que, como passar dos dias, começa a revelar de uma profundidade e inquieta. Assim se inicia este caso, não como um grito, não como uma porta batida, não como estilhaçamento de um vidro no chão, mas como um silêncio que, de repente, parece carregar algo a mais. E uma casa simples, no interior, inicio dos anos 2000, onde a rotina parecia tão estável quanto o Ranger 2, só até que a percepção coletiva começou a se deslocar. A família que vivia ali conhecia cada canto da casa. Conhecia o modo como o vento dobrava pelas frestas, como a madeira respondia a grave temperatura, como o tempo se deitava sobre os objetos com uma familiaridade antiga. Era um ambiente de previsibilidade e confortável. E talvez por isso, o primeiro detalhe impossível tenha causado tanto desconcerto. Sinais físicos de uso no quarto de hóspedes, sem que nenhum visitante tivesse sido registrado. A cama amasada antes de qualquer chegada, um copo movido de lugar. O cheiro discreto de sabonete recém-aberto, tão suave quanto perturbador. Nada ali parecia fruto do acaso. Os moradores se dividiram entre incredulidade e inquietação. Cada carregava uma dúvida silenciosa, como se suas próprias memórias estivessem se tornando testemunhas pouco confiáveis. Um filho dizia, tendo certeza de que o quarto estava fechado com tema grave noite. A mãe replicava, eu passei lauge. Cedo o penegava, nem adentrou depois, que horas. Mas cada palavra levantava mais incertezas do que explicações. O caso, antes abafado por vergonha e dúvida, foi reaberto anos depois, quando novos relatos contraditórios reacenderam a pergunta que, por muito tempo, evitou de formular. Quem foi o hóspede que nunca apareceu? O que você ouvirá ella é acentuada de uma reconstrução ampliada e não de uma explicação, mas de uma travessia pelos 6 sexos que sustenta mente enigma. Cada deles carrega de uma fissura, um deslocamento, cada deles aproxima e afasta, ao mesmo tempo, qualquer tentativa de conclusão. E assim entramos no desenvolvimento onde a casa, silenciosa e firme, se torna cenário de algo que ultrapassa o físico e invade o psicológico. O quarto preparado para alguém que não chegou. Paradoxo inicial, não? Era apenas a cama amasada. Era o conjunto, a cama, amasada antes de ser usada. O copo movido de lugar. O cheiro discreto de sabonete recém-aberto. E uma sequência de detalhes pequenos demais para serem ignorados, mas grandes demais para serem explicados sem distorcer a lógica cotidiana. A sensação era de que alguém estivera ali, mas estar implica ser visto, entrar, sair, deixar um rastro. Nada disso ocorreu. A psicologia explica que a mente tenta preencher lacunas sensoriais com memórias incompletas e acentuada a um mecanismo de coerência. Reorganizamos o passado para que mais caiba em narrativas compreensíveis. A tentativa de coerência produz mais confusão do que ordem. Cada depoimento
referencia a Yuma versao ligeramente distinto da linha do tempo. A me lembrava ter fichado a porta pela mana. Padicia que o ficeras no fin da tarde. Dos filos juraba que ninguém entraba no cuarto había días. Esas pequenas discrepancias criaba a mí una ruptura de como que o tempo tivese dobrado dentro daquele comodo. A quebra se estabele e o ali depoimentos divergentes sobre quando o cuarto foi feito pela última vez. A confiança da memória começou a ser corroída lentamente, como madeira exposta à umidade e invisível. A família passou a se questionar: será que esqueci? Será que imaginei? Será que alguém entrou sem que percebemos? O impacto psicológico foi profundo. A família começa a duvidar da própria lembrança, como se cada carregasse a metáfora do quarto como espaço diferente da linha do inevitável e uma página onde os reales escreveu com tinta quase invisível, permitindo que apenas sombras da história fossem percebidas. O detalhe, ninguém viu uma tola levemente úmida, tornou-se de símbolo do enigma. Não havia marca de uso evidente, não havia toalha fora do lugar. Apenas a umidade persistente de sugerir gesto recente, gesto sem autoria. Perro invisível tidia na interpretação, presupor que o costume se repetira como evidencia e que, portanto, nada estava fora do comum. Más ou menos sem fil, exatamente esas frestas, o lugar onde a rotina se desfaz e algo inesperado entra. E ali, naquele quarto, começou a se mover a sombra emocional de distorce conclusões. As testemunhas que viram o que não podiam ter visto. Os relatos dos vizinhos surgiram lentamente, como rumores que preferem as bordas da conversa. Ninguém queria dizer com todas as letras o que havia visto, porque diserta transforma a percepção em afirmação de afirmas descarregam peso. Mas, aos poucos, surgiu o paradoxo. Vizinhos afirman ter visto um homem entrando pela porta lateral, é sempre um homem, mas nunca o mesmo rosto descrito. Para uma vicina, era alguém alta, de postura ereta. Para outra, um homem magro como um chapéu cabeça. Para um terceiro, parecia curvado, como quem carrega algum peso invisível. A única constante era um homem, mas era sempre um homem diferente. A psicologia explica que a percepção humana é acentuada altamente sugestionável em ambientes onde expectativa substitui e observação. Quando o medo entra na equação, os sentidos se tornam intérpretes ansiosos. Vemos mais do que está ali, ouvimos mais do que existe. Criamos ligas ou apenas ruído. A quebra veio depressa. Os horários relatados eram incompatíveis com a presença física do grupo residente. Em muitos desses momentos, a família estava junto à sala, fora de casa, ou em tarefas que impediriam corretada de taseca. O impacto se multiplicou de forma silenciosa. Os relatos começam a competir entre, criando mosaico que não se encaixa, como juntar fragmentos de pelos quebrados. Cada testemunho refletia apenas um ângulo especial, e nenhum deles formava uma figura coerente. As testemunhas tornaram esses pelos que refletem ângulos diferentes da mesma sombra. O fator que altera depoimentos é o medo compartilhado. Começou a se manifestar nas vozes que tremiam a comentar o assunto. A diferença entre perceber e compreender se tornava mais evidente.
Silencio que piorou tudo, envolveu o bairro como un veo. Dominou corredor e a memoria como un fío que se desfía. A casa comezou a ecoar pasos leves, registrados por trespes, soas distintas, mas não simultaneamente como os peos homes coles se e ouvinta. O primeiro a ouvir foi o pai, numa noite em que acordou como impressado de que alguém que mira devagar pelo corredor. Días depois, dos filhos afirmou ter sentido o mesmo, o som de alguém se aproximando. E depois, silêncio total. A mãe, semanas mais tarde, confessou que também acordara como se era o paradoxo era claro. 3 testemunhas, 3 momentos, o mesmo tipo de som, mas jamais juntos. A psicología explica. O cérebro interpreta os ambíguos como padrões já conhecidos e acentuada de uma estratégia de sobrevivência ancestral. Identificar possíveis ameaças antes que elas se tornem claras. Mas essa mesma capacidade reduz ilusor descritivas que se encaixam perfeitamente. Ambientes carregados de densao, as gravações caseiras feitas para registrar o som nada mostra além de ruído ambiental. Isso gerou uma quebra profunda entre o vivido e o documentado. Como confiar no ouvido quando o aparelho insiste em negar o que lhe ouviu. O impacto foi a sensação de serem observados por algo estranhamente humano. Porém, fora de contexto, começou a se infiltrar na rotina, o corredor. Antes espaço neutro, tornou-se uma linha de memória estreita, vacilante, sujeita a ecos, porque a memória pode ter falado, porque ela não grava, ela reconstrói. Em um caso paralelo, um som mudou e uma investigação inteira, não pelo conteúdo, mas pelo efeito emocional produzido. E o que os registros não mostram que a ausência existente tornou o mistério ainda mais vivo. Quando o medo se torna um personagem, o paradoxo tomou forma. Ninguém afirma ter visto o hóspede, mas todos descrevem seu clima. Essa é a presença. Essa é a forma de ocupar o espaço. O que parecia inexistente ganhava peso psicológico. O medo opera como um escultor invisível. Ele molda percepções, altera sensações, cria a presença onde há vazio. A quebra emocional tornou evidente quando comportamentos começaram a mudar antes mesmo de qual tendência concreta. A família passou a trancar portas com mais frequência. As luzes deixaram de ser apagadas completamente. Alguns cômodos passaram a ser evitados, especialmente o corredor e o quarto de hóspedes. O impacto foi marcante. Insônia, irritabilidade, sensação crescente de vigilância, efeitos comuns de ambientes. A metáfora se impôs por si mesma. O medo como um visitante não precisa de porta para entrar. A sombra emocional de distorce concluso se expandiu. O que a natureza ensina sobre vigilância, que nenhum organismo sustenta alerta contínuo sem deterioração, começou a se manifestar em cansaço, silêncio e olhares perdidos. Como sempre, o silêncio piorou tudo. A cronologia fragmentada e o enigma das horas vazias. Quando tentaram reconstruir a sequência dos acontecimentos, o verdadeiro abismos revelou. O paradoxo assumiu nova forma, anotações de datas e horários dizem lembranças consideradas sólidas.
A maidicia que o badulo acontecer numa quinta. Os filos recordaban ter sido no domingo. O pai afirmaba que un evento pecante correra antes do jantar, mas un recibo municipal comprobaba que ler estaba. A psicología explica que a línea temporal é acentuada e uma construção mental e se reorganiza sapres, o emocional. A quebra-mês contundente, un registro municipal confirma un evento en data incompatible como que todos juraban lembrar. O impacto foi inmediato. O caso ganó carácter oficial y comenzó a atraer investigadores de memoria y comportamiento. A metáfora é acentuada, inevitável, o tempo como cortina que dexa. Pasar luz apenas por na interpretação, imprevisíveis. A confiança excesiva na memória, o fator que altera depoimentos, medo, ansiedade, lacunas afetivas, e o detalhe que enviou e o momento exato em que a percepção começou a se distorcer. O arquivo reaberto e a pergunta que nenhuma versão contan anos depois. Ao reunir todos os relatos, ser o paradoxo final, ao reunir todos os relatos, percebe-se que nenhum deles pode coexistir integralmente como outro. As versões se cruzam, a psicología nos se choca e anula. Cada testemunha filtra a realidade de por lentes compostas de medo, desejo de coherencia y lapsos involuntarios. A quebra decisiva veio como un depoimento antigo, esquecido por anos. Ele sugería que tal vez o hóspede nunca tenha existido ou tenha existido de uma forma que escapas definições habituais. O impacto foi profundo. O caso foi reaberto não por novas provas, mas pela impossibilidade de encerrá-lo. Y ser a metáfora final, o arquivo como un organismo vivo, que respira quando a dúvida permanece, o que os registros não mostram o intervalo entre o evento e a emoção, a diferença entre perceber e compreender, e uma fenda que amplie qualquer mistério. A sombra emocional distorce concluso essa presença constante neste caso, ecos do que não se vive. O caso deixa aberta a pergunta: até que ponto o hóspede pode existir apenas no entrelaçamento de memórias, falas e sinais dispersos? A psicologia da percepção, da memória e do medo revela que ver é acentuada sempre interpretar, e interpretar é acentuada sempre arriscar-se a ver. A distância entre fato e relato humano ver como uma fenda inevitável e pequena, mas capaz de alterar toda a história, e permanece a sensação de que algo ou alguém continua habitando a sombra periférica. O arquivo se fecha por ella, mas a inquietação, essa espécie de hóspede interior, permanece desperta. Se este relato despertou a curiosidade, inscreva-se no canal, curta deste vídeo compartilhe. Deixe nos comentários o que mais te intrigou. O conhecimento oculto só se revela quando é acentuado compartilhado.